novo dia já vai nascer, novos caminhos para percorrer, um novo mundo para descobrir. O Pai lhe olha, que vais fazer? É uma virada em seu viver, desconhecida para você. Já o passado ficou atrás, com terno amor, Deus quer lhe falar. Prometo que já estou provendo para o dia de amanhã. Se você escolher comigo andar, bem mais fácil lhe será obter as bênçãos que eu hoje quero lhe entregar. Mais uma página vais escrever, não se esqueça, vou lhe guiar, vou lhe guiar. Pode ser fácil ver sua mão, sentir sua graça e obedecer, mas quando as trevas lhe impedem ver, Deus ainda escuta o teu clamor. O seu futuro brilhante é, se ao seu lado Ele estiver. Não há limites, não há um fim, não há barreiras, pois Deus lhe diz: prometo que já estou provendo para o dia de amanhã. Se você escolher comigo andar, bem mais fácil lhe será obter as bênçãos que eu hoje quero lhe entregar. Mais uma página vais escrever, não se esqueça, vou lhe guiar, vou lhe guiar. Um novo dia já vai nascer, novos caminhos para percorrer, um novo mundo para descobrir. O Pai lhe olha, que vais fazer? Antes de abrir, né, a Bíblia aqui, o PowerPoint, a gente vai fazer uma oração, né, pedindo a Deus a orientação correta da palavra para a gente poder aprender aqui mais um pouco. Vamos orar? Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez vamos iniciar um estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai estar assistindo, derrame Tuas ricas bênçãos sobre ela, fortalece a fé dela e a minha também, e usa como Teu instrumento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então, vou colocar aqui na tela para que a gente possa aí hoje estudar esse tema, né? Para que a gente possa aprender um pouco da palavra de Deus.
Então, hoje o tema é esse aí, Emanuel, Deus conosco. Você já ouviu muito, né, essa palavra, mas eu pergunto, você sabe o real significado? Porque existem muitas coisas dentro da palavra de Deus que as pessoas leem, mas não entendem. Por quê? Já tem a ideia pré-concebida, talvez a ideia seja até de outro. E aí, às vezes, a gente perde a essência, o real significado daquela mensagem que Deus quer trazer para nós, né? Vamos aqui aprender um pouco sobre o que significa, né, essa palavra Emanuel. Então vamos lá, o verdadeiro significado desse nome é uma palavra hebraico, né, que se diz realmente Deus conosco. Immanuel, Immanuel em hebraico, né, quer dizer, Imano conosco, El Deus. E em latim também, né, chamado Emanuel. É um nome profético. Essa palavra está em Mateus 1, verso 23, que diz que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, para falar a respeito de Jesus o Cristo. Mas vamos aqui dar uma olhadinha. Como Deus pode estar conosco? Porque você já ouviu muito, né, por aí, que Deus não pode estar com a gente porque a gente é pecador e se a luz de Deus encostar, a gente vai ser fulminado e tal, e assim sucessivamente. Então, como que Deus, um ser santo e puro, pode descer para morar com pecadores? Como pode isso, Deus estar conosco? Esse verso da Bíblia se refere a Deus, o Pai, como assim a gente conhece e defende, né? Ou a Jesus? Jesus, por acaso, é Deus, porque está falando Deus conosco, está se referindo a Jesus. Será que Jesus é Deus? Seria um verso adulterado da Bíblia, né? Assim como, né? Será que seria um verso adulterado da Bíblia? Ou somente mal interpretado pelas pessoas como muitos outros versos, né? Vamos aqui dar uma olhadinha. Vamos entender o significado desse verso, dessa palavra, para a gente poder entender. Vamos para o significado da palavra Deus para entender esse verso. Segundo aqui o dicionário, né, o significado da palavra Deus, tanto da religião como da teologia, diz o seguinte: Deus, ente infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária, fim e último de tudo que existe. E sempre coloca inicial maiúscula, né? Sim, mais voltado no significado para a religião, quer dizer, nas religião primitiva, a designação dada às forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados. Mas vamos ficar com o primeiro. Um ser eterno, sobrenatural, existente por si mesmo. Muitos até acreditam que a palavra Deus significa uma forma de governo, né? E da onde as pessoas tiram essa ideia? Né? Porque está lá, Emanuel, Deus conosco. Sabe, talvez para o nosso português ou para nós, tem muitas palavras latinizadas, como dizem, né? A gente possa ter, muitas vezes, dificuldade de entender a palavra de Deus. Ainda mais se a gente não lê a palavra de Deus sem a orientação dele, né? E também não buscar aprender outras coisas, né? Buscar aprender, né? Pegando um verso aqui, outro aqui, para não ficar perdido. Vamos pensar aqui numa coisa. Nós, quando se retratamos ao Pai, né, nós sempre chamamos Deus. Mas aí, as pessoas na qual escreveram a Bíblia lá em hebraico, você não vai ver retratando a palavra Deus. Essa é a forma que a gente tem de retratar. Mas todas as vezes que eles retratam lá sobre Deus, eles usam uma palavra diferente. Às vezes a gente critica os testemunhas de Jeová, porque eles falam que o nome de Deus é Jeová. Existe aí digamos assim, uma impossibilidade, porque na verdade, assim, quando Deus, né, ele disse quem ele era na Bíblia, na época os antigos eles tinham medo de pronunciar o nome. E aí ninguém sabe o real significado daquelas 4 letras que ele chama de tetragrama, né? Mas trazendo, né, para o português, colocando, muitos chamam de Javé e Yavé, como se fosse o nome de Deus. A gente chama Deus, mas é assim que eles tratam. Quando vão lá, exemplo, você vai ler muito na Bíblia, Javé. Quando se coloca assim Deus em alguma coisa, tipo Elohim, Deus está aqui, e assim vai.
Mas vamos ver aqui, significado. Substantivo masculino, né? Religião. Deus, ser absoluto, sobrenatural, que no Antigo Testamento e segundo o cristianismo está acima de todas as coisas. Como é que chamam, né? Yahvé, Jeová. E aí fala aqui na gramática, a palavra que deve ser grafada com inicial maiúscula. Origem da palavra Javé, do hebraico Yahvé. Eu não estou dizendo aqui para ninguém chamar Deus de Yahvé, isso é uma questão sua, nem de Javé e nem assim de Jeová. Mas eu só quero que você entenda que é assim que as pessoas chamam. E se você traduzir a palavra Yahvé, não vai traduzir como simplesmente Deus, como a gente chama, mas como Senhor. Mas referente ao Pai, geralmente nem tem tradução de nome, nem, Luciana aqui vai ser tal coisa lá em Israel. Não, vai continuar a ser Luciano lá. Nós aqui, para facilitar, colocamos uma palavra e geralmente uma palavra traz mais confusão do que a gente imagina. Mas eu trouxe aqui para você entender que como a Bíblia retrata, as palavras a gente traduz como Deus, mas como seria lá. Por exemplo, outra palavra, El, a gente vê aqui em hebraico como é, né? Uma palavra bem grandona, Elmanis, El. Significa é o Supremo Deus Criador, né? Cananita, que é da onde, né, Abraão surgiu, e também cultuado pelas tribos hebraicas que se assentaram ao norte da Palestina. Então, era a forma que eles tratavam e chamavam o nome de Deus, só com a palavra El. Inclusive, a gente vê muitos nomes, né? Por exemplo, Samuel, tá lá. Daniel, tá lá. Josué, não tem lá e tal, mas aí o nome dá ali, né? Apesar da gente não colocar, mas o nome conota também alguma coisa relacionada com Deus. E agora vamos pensar aqui. Emanuel, Deus conosco. Como que o Deus, né, o Pai, como a gente conhece, pode estar no meio de pessoas pecadoras? Como? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você tentar entrar na linha de raciocínio. Como que Deus se fez presente com o povo de Israel no Egito? Como que Deus se fez presente? Na vara que se transformou em serpente? Na sarça ardente, né, que Moisés estava lá, né? E aí começou a pegar fogo e não apagava mais. Será que foi dessa forma que Deus se apresentou para o povo de Israel no Egito? Ou talvez seja que Deus tenha se apresentado como uma coluna de nuvem ou como uma coluna de fogo. Como foi que Deus esteve no meio do seu povo? Ou nenhuma das alternativas aí. O que você acha? Vai pensando. A gente vê que a Bíblia fala, e construirão um santuário para que eu possa estar no meio de vocês, e assim sucessivamente. Mas como será que Deus esteve presente ali para orientar o povo? Porque a gente vê que a saída foi espetacular, foi miraculosa, houve diversos milagres. As pessoas não simplesmente arrumaram as malas e saíram do Egito para a Terra Prometida, não. A gente vê que desde o início até a chegada deles, houve a intervenção direta de Deus. Mas como que Deus se fez presente? Como que as pessoas podiam olhar e entender, olha, Deus está aqui conosco? Vamos ver? Vamos ver como foi? Diz assim, você pode abrir a sua Bíblia para conferir em Êxodo 4, verso 15 e 16. Diz assim, Moisés teve aquele bate-papo com Deus, né? Ali na sarça. E aí, o que aconteceu? Ele, no final, não queria ir. E aí, Deus pede para ele chamar o irmão dele. E aí, Deus agora resolve o problema, quando diz assim, e tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Presta atenção. Aqui Deus, né, o Pai, ele está dizendo para Moisés que ele seria por Deus de Arão e também para o povo. Por que será que Deus disse isso? Eu quero dizer uma coisa. Deus ele permitiu que Moisés fizesse todos aqueles sinais para que todo mundo que pudesse ver entendesse que ele teve um encontro com Deus. Moisés ele não se apresentou para o faraó como dizendo assim, eu sou Moisés fugitivo que morava aqui. Não.
Ele disse assim, olha, ele estava lá representando o próprio Deus. Quando Moisés entrou dentro ali do palácio de Faraó, ele era o representante direto de Deus. Então, quando a pessoa via Moisés, ele estava recebendo como se fosse o próprio Deus, porque as palavras não eram de Moisés. Moisés não bolou tudo, pensou e disse assim, não, olha, eu vou lá conversar com o Faraó. Toda palavra que saiu da boca de Moisés veio direto de Deus. Olha, o Deus dos nossos pais veio aqui, pediu para eu vir aqui e lhe dizer, liberte o seu povo. Entende como é? Moisés foi chamado aqui de Deus, porque naquele momento, na humanidade inteira, no mundo inteirinho, aquele homem, por ser manso e humilde, foi escolhido para ser o representante de Deus aqui na terra. Então, Deus esteve com eles através da pessoa de Moisés. Não que Moisés seja um Deus que precisa ser adorado, um altar, não. Mas ele era o representante de Deus. E por que foi assim? Vamos entender aqui. Por que tinha que ser assim? Vou tirar aqui, né, o bonequinho. A presença de Moisés valia pela presença de Deus. Então, onde Moisés estava, valia pela presença de Deus. Ou você achava que foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Ou você achava que foi Moisés que derramou as 10 pragas no Egito? Ou você achava que foi Moisés que fez aqueles milagres todos? Não, pelo contrário. Aonde Moisés fazia presente, se valia pela presença do próprio Deus. E agora vamos ver aqui o porquê. Houve um momento que as pessoas ficaram enciumadas desse relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ou de Moisés ser o representante do mesmo. E aí o seu próprio irmão com a sua irmã começaram a cogitar em suas conversas e até mesmo criticar Moisés. E disse assim, ouve agora as minhas palavras, Deus falando para eles. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus ele agora estava fazendo a distinção entre os profetas, entre Arão e Miriam e os demais profetas. Deus estava falando, olha, quando tem profeta, eu tenho que falar com eles em sonho e em visão. Por quê? Por que com os profetas tem que falar assim? Por que com Moisés foi diferente? Deus explica, ele diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés. Eu quero que você entenda uma coisa assim. Eu vou dar um exemplo da Bíblia para você pensar junto comigo. Vou dar o exemplo da Ana, né? Já falei em diversos cultos aqui, mas vou repetir mais uma vez. A Ana não podia ter filho. Você já leu isso na Bíblia, a Ana, né? Mãe de Samuel, não podia ter filho. Se Deus um dia, né, fizesse como fez com Moisés, quisesse conversar com ela face a face, dissesse, Ana, olha, fica tranquilo. Daqui a 15 anos, tu vai ter um menino chamado Samuel. Ele vai ser um crente, ele não vai ser uma pessoa desviada, ele vai estar firme nos caminhos do Senhor. E depois dele, você vai ter mais 5 crianças. Mas até lá, Ana, você vai ter que aguentar a Penina, né? Essa mulher aí que o teu marido arrumou. Então, seja paciente, que um dia você vai ter filho. Bonita a história, né? A gente sabe de tudo isso que aconteceu porque a gente vê na Bíblia, já viu na Bíblia, e foi um acontecimento. Mas se Deus falasse antes para Ana, você acha que ela acreditaria? Talvez não, ela dissesse assim, Senhor, acho que será que é a Ana certa? Porque eu sou estéril. Entende? Vou dar outro exemplo. Deus um dia chamou lá Zacarias, né? Ele estava lá oferecendo e falou o beabá para Zacarias, olha, tu vai ter um filho, o nome dele é João. Zacarias já era velho, a mulher já era velha. Ele acreditou, olha que ele era ministro da palavra de Deus, ele era um dos ministros ali, ele estava ali entre os sacerdotes, ele estava inclusive fazendo seu trabalho. Ele se dedicou a vida a Deus, ele acreditou? Então, como eu estava falando aqui, um outro exemplo, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Você vê, por exemplo, ali Abraão, como eu vinha dizendo. Então, Abraão, ele teve toda uma promessa. Deus não disse para ele, olha, Abraão, você vai ter um filho só depois de 100 anos. Mas ele disse que ia ter um filho e Abraão se apegou na promessa.
E aí demorou, a gente vê que Deus teve que animar, falou um monte de coisa e tal. E aí você vê uma coisa, que lá, quando Abraão já tinha 100 anos, sei lá, um 99, não sei, já era bem velho, sua esposa já era bem velha, acredito, quem sabe se fosse na nossa época, já estaria até na menopausa. O anjo aparece e diz assim, olha, tu vai ter um filho. A Sara acreditou? Não, ela começou a rir. Ela começou a rir e o anjo perguntou, por que você está rindo? Não, eu estou rindo, não, eu estou rindo sim. Daqui a um ano você vai estar com um filho nos braços. Ela acreditou? Não. Mas depois ela teve o filho? Opa, teve, a gente vê na Bíblia. Então você vê que, por exemplo, existe uma diferença entre ser amigo de Deus e ser o profeta. Presta atenção numa coisa, que muitas vezes nem no sonho as pessoas creem diretamente quando Deus fala. Por exemplo, Samuel foi acordado diversas vezes por Deus. Ele ia lá e perguntava, você me chamou, Elias? É assim vai. A gente vê diversos profetas tendo sonho, tendo outras coisas, e muitas vezes nem no sonho tem acreditado. Talvez se alguém chegar e dizer para você assim, olha, eu tive um sonho aí e tal e tudo, talvez você mesmo possa duvidar, né? Talvez você mesmo possa duvidar do sonho que a pessoa possa ter. Ah, não, isso aí não foi comigo não, tal. Moisés, ele era amigo de Deus. Deus, ele falava com Moisés. Assim como falava lá com Adão, Deus ele não usava intermediário, ele falava direto com Moisés. Moisés era o representante de Deus. E aí você vê que Deus ele tentou falar também com as pessoas. Os 10 mandamentos, que a gente acredita, ele foi escrito em 2 tábuas de pedra, mas primeiro ele foi falado por Deus. Deus ele convocou as pessoas ali no monte, chamou, começou a falar do mandamento. Moisés até fala aqui, ó. Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança no Horebe. Face a face do Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava de pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. As pessoas chegaram e disseram para Moisés assim, olha, fale você conosco e não o Senhor, para que nós não sejamos consumidos. As pessoas ficaram com medo de Deus. Mas Deus dizia lá de cima, dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus ele queria falar com o seu povo. E o povo, como sempre, relutante. A gente vê aqui então, quem seria esse profeta? Moisés já, né, nos seus últimos momentos de vida, ele dando as últimas orientações, ele disse assim, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Depois daquele momento em diante, não haveria mais um profeta como Moisés, a não ser quando viesse a pessoa de Jesus. Um profeta na qual Deus pudesse falar abertamente, não por enigmas. Um amigo que Deus pudesse falar diretamente, não por enigmas, não por sonho, não por visões. Moisés, antes de morrer, profetizou a vinda de Jesus. Daquele momento até a vinda de Jesus, não haveria mais um amigo como foi Moisés para Deus, nem também como seria Jesus. Só Jesus. Jesus foi muito melhor que Moisés, porque ele não pecou, né? E aqui a gente vê mais ou menos o significado de Emanuel. Eu queria convidar você a gente ler um livro aqui, História da Redenção, é o capítulo 1, na página 14, né? Que vai trazer o significado para você entender mais um pouco. Logo nos primeiros versos diz assim, o primeiro capítulo diz um parágrafo assim, ó. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão de anjos reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente o seu filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do seu pai, ou do pai, né? Seu filho, por ele, investido com autoridade para comandar as hostes celestiais.
História da Redenção, capítulo 1, página 14. Diz que a gente viu que aonde Jesus estivesse, aqui é uma coisa que as pessoas esquecem muito, mas quando diz assim, Cristo, seu Filho, deveria ser considerado igual a ele. Por isso que Paulo fala que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus. Quando diz assim, qualquer lugar que estivesse presente o seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. Emmanuel, Deus conosco. Aonde estiver Jesus, vale pela própria presença de Deus. Aonde estiver Jesus, vale pela própria presença de Deus. E aqui continua o verso aqui que eu acho interessante. Filipenses 2, do verso 5 e 6, 9 e 11, diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Deus Pai, né? Aqui a gente chama o Pai. Aqui fala que existindo em forma de Deus, tendo a mesma essência de Deus, ele não fez ali como inimigo, né, que tentou ser melhor. Ele se contentou com a posição de filho. E Deus fez aquilo que a gente leu anteriormente. Colocou Jesus de maneira soberana. E não existe maior soberania do que isso, do que a sua presença valer pela presença de Deus, né? Vamos aqui. Qual que era o propósito? Por que de Emmanuel? Por que do nascimento de Jesus? Por que Deus queria se fazer presente ali? Através da pessoa de Jesus. Porque aonde estivesse Jesus, valeria pela presença de Deus. É o significado de Emmanuel. Qual que era o propósito disso? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Filipe, ele ouvia tanto Jesus falar, ele ouvia tanto as palavras de Jesus, que ele só queria dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai que já basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por conta das obras? Aqui, Jesus está dizendo que quem via ele, via o Pai. Qual que era o propósito de tudo isso? Tanto o de Moisés agora, como o de Jesus. Revelar o caráter do Pai ao mundo. O povo de Israel professava crer no Deus. E era um povo escravo. E era humilhado. Tantas pessoas perguntavam, onde está o teu Deus? Ah, para eu ser dessa religião e ficar na escravidão, eu não quero não. Ele era ridicularizado porque o povo sofria. Mas onde estavam as pessoas que ridicularizavam o Deus de Israel quando Deus derramou as 10 pragas? Onde estavam os zombadores? Deus se manifestou de maneira poderosa com o seu representante Moisés para salvar aquele povo. E a Bíblia fala que saqueou, humilhou o Egito. E as pessoas que zombavam deles por crer no único Deus. Todavia, quando veio Jesus era a mesma coisa. O povo agora era escravo do poder romano. Mas uma escravidão muito maior do que a do poder romano, era a escravidão do pecado. Jesus veio trazer uma liberdade para o seu povo muito maior do que a de fazer tijolos na chicotada. Jesus veio resgatar as pessoas da morte eterna. Por isso que aonde se fazia presente Jesus, valia pela presença do próprio Pai. Porque Jesus veio revelar o caráter do Pai. Ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. Nós somos unicaráter, unipropósito. Jesus, ele assumiu o papel de filho, o papel de resgatador, aquele que derramaria o seu sangue para salvar a todos nós. E quem via Jesus, via o Pai, porque o caráter de Deus estava sendo revelado pessoalmente às pessoas através de Jesus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Se você não está acreditando no que eu estou dizendo,
Credes ao menos nas obras, crede nos milagres que estão sendo feitos. Presta atenção, Felipe, tudo isso foi profetizado. Eu não faço nada de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Se tu não acreditar no que eu estou falando, acredita ao menos no que eu estou fazendo. Esse era o caráter de Deus, sendo revelado através do seu Filho. E qual que era o propósito de Deus? O que ele tem planejado para nós hoje? Hoje o Pai e Jesus querem fazer esse presente na sua vida também. Como diz em João 17, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer que todas as pessoas creem na palavra de Deus? Às vezes você tem pregado, tem entregado folheto, tem falado do amor de Jesus para as pessoas e ninguém tem acreditado, porque é as tuas palavras. Mas a partir do momento que você ser um com Jesus, caráter, propósito, e aí você vai ser um com Deus também, você vai ser o representante de Deus nesse mundo. E aqui a Bíblia é clara quando diz, o mundo vai acreditar que Jesus foi enviado por Deus, através do teu bom testemunho, através das tuas escolhas, através daquela pessoa que você quis ser. Quando diz aqui, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Mais uma vez, Jesus ele aqui apela, né, vamos dizer assim, para a unidade do seu povo, para que eles possam crer em Jesus, para que Jesus possa habitar em nós, para que Jesus habitando em nós, o próprio Deus possa habitar em nós através da pessoa de Jesus, para que o mundo possa ver que aquele que tem Jesus, né? Isso aí está em João 17, verso 23, para aqueles que têm Jesus, ele está com uma ligação íntima para com Deus. O propósito é esse. O propósito é esse. Você sabe qual que é o grande problema? É que no coração de muitas pessoas, Jesus ainda está na porta batendo. As pessoas ainda não ouviram a sua voz, as pessoas não abriram a porta para ele entrar, para ele ceiar com elas. As pessoas não aceitaram ainda Jesus como Salvador pessoal das suas vidas. As pessoas ainda não aceitaram Jesus ou o sacrifício de Jesus como sendo mais do que suficiente para a remissão dos nossos pecados. As pessoas ainda não aceitaram que quando muda o seu caráter, quando busca se assemelhar, quando busca ser semelhante a Jesus, a presença do próprio Jesus. E como a gente viu, aonde tem Jesus, tem um Pai. Se Jesus está no teu coração, o Pai vai estar também. E você vai ser o representante dessa unidade, dessa ligação que você está tendo. Mas sabe quando isso pode acontecer? Somente quando você abrir a porta do seu coração para que Jesus possa fazer morada. Para que Deus possa estar conosco através da pessoa de Jesus. Para que Deus possa estar com as pessoas através através de você ser o representante. Para que todas as pessoas possam ver a tua comunhão com Deus. O que você tem feito para ter harmonia com a palavra de Deus. Para as pessoas perceberem que o que você diz não é a tua própria boca, mas sim aquilo que Deus te revela. Sabe o que eu devo fazer e você? Para que isso aconteça, não deixar Jesus do lado de fora da nossa vida. Não deixar Jesus do lado de fora da nossa vida. Não deixar Jesus batendo na porta, porque Ele quer entrar, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer uma nova criatura. Eu te pergunto hoje nessa mensagem, se é isso que tu quer para a tua vida. Se você quer se tornar uma nova criatura, se você quer aceitar Jesus como Salvador pessoal da tua vida. Se esse for o teu desejo, eu quero orar por você agora, nesse momento. Eu vou te convidar para que você possa fechar os seus olhos e possa sentir a presença de Deus através da pessoa de Jesus na tua vida. Vamos orar. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, grato te somos por todo o cuidado que o Senhor tem tido. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Que a tua misericórdia que renova a cada dia possa se renovar na nossa vida e a gente possa aceitar, Senhor Deus, Jesus como um Salvador pessoal da nossa vida. Nos ajude, Senhor Deus, a abrir a porta do nosso coração, que muitas vezes está cheio de coisas desse mundo. Muitas vezes nós somos perdedores porque não conseguimos, Senhor Deus, fazer com que Jesus entre no nosso coração, porque só depende de nós para abrir. As pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, que elas possam ter o desejo de ter Jesus nos seus corações.
para que tu possas, Senhor Deus, junto com Jesus, fazer morada em cada coração e transformar-nos, Senhor Deus, para que a gente possa ser o teu representante aqui nesse mundo mal, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus e que nós somos o fruto desse trabalho que Jesus fez lá na cruz da redenção dos nossos pecados. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, fortalece a nossa fé em Ti. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, né? Que Deus possa ali te ajudar nessa decisão. Amém?